agora o programa Conversa com a Gi. Hoje nós abordaremos o tema Uso da língua portuguesa, linguagens e aplicações em nosso dia a dia. O português, para muitos hoje em dia, está ligado à forma tradicional de memorização. Então, para falar um pouco mais sobre o tema, eu convido a professora da rede particular de ensino, Samira. Ela é formada pela Universidade de Caxias do Sul em licenciatura, em letras e também em pedagogia. Ela é mestre e doutora em educação. E também convido a Antônia, que ela é mãe da Lavínia, do Bento e da Betânia. Sejam muito bem-vindas ao programa. Inicialmente, eu gostaria de pedir para a Samira nos relatar um pouco sobre o ensino tradicional em relação à língua portuguesa nas escolas. Você pode falar um pouco sobre o tema, Samira? Sim, claro, posso sim. Então, a concepção tradicional da língua portuguesa, como a gente vai ver aqui no meu gráfico, aqui, ó, ela vai valorizar, então, a decoração de regras, sem fazer uma contextualização com a realidade do aluno. O livro didático, então, ele passa a ser a base dos estudos e a utilização dos textos, então, vai servir apenas para ensinar a gramática. A leitura, então, ela vai se restringir apenas à decodificação, perdão. A criação de redações, então, ela vai servir para o professor avaliar somente a ortografia. E o aluno, então, ele passa a ser mais passivo, aonde acontece somente a transmissão de conhecimentos, que devem ser memorizados e reproduzidos. Olha, eu estudei há muitos anos atrás e a lembrança que eu tenho é bem essa. A professora corrigia nosso caderno, colocava um X vermelho onde estava errado e ficava por assim. Então, ela copiava no quadro, ela escrevia no quadro, a gente copiava. E acredito que a gente perdeu muitas aprendizagens por ter o foco só na gramática. Sim, Antônia. Esse ensino tradicional, ele pendurou por muito tempo e ainda ele está nas nossas escolas, em muitas das nossas práticas educativas. Mas eu vou te trazer, então, uma outra contextualização, né, sobre os objetivos do ensino da língua portuguesa. Então, segundo a BNCC, né, que é o documento que rege a nossa educação, o ensino da língua portuguesa, nos anos iniciais, ele deve, então, como a gente pode ver aqui, fazer um aprofundamento do uso da linguagem oral e do conhecimento. Além disso, vai ter uma produção diferente nos tipos de gêneros textuais. Nessa concepção, então, a gente pode associar também a ideia da perspectiva interacionista, que oportuniza ao aluno o domínio das habilidades de uso da linguagem em situações concretas de interação, de forma que ele possa entender e produzir textos e perceber também as diferenças entre a forma de expressão e de uma forma de expressão para outra, né? Pois a linguagem é abordada, então, como um processo de interação. Espero ter te ajudado, Antônia. Nossa, é muito bom saber que a língua portuguesa mudou. Eu espero que meus filhos passem a estudar de uma forma diferente. E além, então, desses desafios em relação à metodologia tradicional, agora, nesse momento, nós estamos em um outro desafio, que é em relação a esse distanciamento social que nós estamos passando. Como está sendo o ensino? Você pode trazer o relato de como está sendo, Antônia, ali na sua casa, com os seus filhos? Como que você está fazendo com eles? Eles estão conseguindo realmente aprender? Claro, vou contar um pouquinho para vocês. Bom, como já foi dito, eu tenho 3 filhos. Eu vou escolher um relato específico, então. É sobre a minha filha Betânia. Ela tem 10 anos e ela está com muitos desafios. Essas semanas atrás, ela precisava produzir um texto prescritivo sobre os cuidados que estão sendo feitos durante o isolamento. E ficou bem complicada a situação, porque eu não me lembro de ter estudado sobre esses textos e dessa forma não consegui ajudar ela. Samira,
qual contribuição você pode trazer assim para a Antônia? De que forma ela pode estar auxiliando os filhos dela nesse momento? E claro, para todos os demais pessoas que têm filhos em casa, como eles devem proceder? Sim, claro, eu tenho algumas dicas. Bom, eu posso, né, então, ajudar vocês um pouquinho nesse processo, né, sobre a importância da produção de textos na escola e nas aprendizagens do aluno, né? Então, o processo, então, de produzir um texto, ele consiste em planejar, escrever, revisar e reescrever. Ele também aponta caminhos que possibilitam ao aluno a apropriação de conhecimentos, onde ele vai ter que desenvolver habilidades de se posicionar criticamente em seu espaço social por meio da linguagem. Então, a produção de texto, ela tem o sentido de garantir a escrita como um bem cultural, um processo de ampliação da compreensão de mundo através do diálogo e da compreensão, que se torna cada vez melhor, né? Os textos, então, eles são uma importante forma de sociocomunicação dos indivíduos. Existem dois tipos de texto: o texto verbal e o não verbal. Além disso, existem as competências nas produções dos textos, que são a linguística, a referencial, a textual, a cognitiva e a pragmática. Quando a gente fala também no contexto enunciativo e discursivo, nós temos um tipo de texto que ele está se referindo, então, às condições de produção de qualquer natureza, seja ele escrito, falado, envolvendo a linguagem oral ou a não verbal. Além disso, nessa questão da produção dos textos, a gente tem a tipologia, que é a base linguística, que ela vai servir de estrutura para as diferentes modalidades quando a gente vai produzir um texto. Além disso, a gente vai ter a questão do gênero, que são os textos de uso geral, que daí são exemplos disso, são a notícia, os retratos, as reportagens, os glossários e outros textos, né? Os diferentes tipos de texto, nós vamos ter de tipologias, nós vamos ter a narração, a descrição, a definição, a dissertação, explicação, prescrição ou injunção. Com relação à dúvida da Antônia a respeito da prescrição, a gente vai ter nesse texto uma linguagem mais simples, verbos no infinitivo, imperativo, afirmativo e negativo e presente do subjuntivo. Não há determinação de jeito, então não vai aparecer nem eu, ele, nós, não vai aparecer isso. Tem um caráter coercitivo, é uma escrita mais clara, frases curtas, vai fornecer informações, e esse tipo de texto, Antônia, é encontrado em bulas de remédio, prescrições médicas, conselhos, receitas, resoluções, instruções, porque ele vai orientar as pessoas a como proceder através de uma informação. Claro, Gi e professora Samira, peço desculpas, mas as crianças acabaram puxando os cabos aqui de casa e desconectou tudo. Aí tive que entrar de novo. Mas que bom que eu consegui. Com certeza, a professora Samira ficou muito mais clara e acredito que agora vou conseguir ajudar meus filhos em atividades sobre textos de uma forma muito melhor. Muito obrigada. Tudo bem, Antônia, isso acontece, né? É o tal do homework, agora tá assim mesmo. Então, nós sabemos, então, que a língua ela é a expressão do que nós pensamos, né? Por isso que ela é tão importante nas escolas, esse ensino da língua portuguesa. Samira, você pode trazer um pouquinho qual a relação entre a língua e a cultura? Sim, claro. Então, nessa concepção de linguagem ligada à teoria da comunicação, ela traz a língua como um sistema de organização, né? Um conjunto de sinais e códigos. Então, como a gente viu aqui no meu material, a língua é um código, um conjunto que, em combinações com regras, possibilita, então, ao emissor e ao receptor transmitir informações.
através de conversas, diálogos. A linguagem, então, ela é uma interação comunicativa mediada pela produção de efeitos de sentido entre as pessoas em uma situação dada, né, em um contexto, seja ele sócio-histórico, ideológico, onde essas pessoas, elas ocupam lugares, elas pertencem a certos lugares, né? Por isso, então, a língua é muito importante para a nossa cultura. Ela é transmitida de geração para geração por meio de textos, das cantigas, dos relatos orais, e ela tem um papel muito importante, que é identificar a tradição, manter, resgatar a tradição, a cultura daquela região. Então, a língua é muito importante, sim, para a cultura. Gi. Ouvindo a tua explicação, deixa eu só fazer uma contribuição, professora Samira. Quando meus filhos, então, têm dificuldade para dormir, enfim, eu canto uma cantiga de ninar, que a minha mãe, quando eu era bebê, cantava para mim. E com isso eu consegui perceber a importância que a língua tem para a cultura. Realmente ótimas contribuições, Antônia e Samira. Voltando então um pouquinho para a questão do isolamento, a gente sabe que agora, com essa questão que não pode sair de casa, né, as crianças acabam ficando frustradas muitas vezes, né, e acabam que muitas vezes permanecem horas e horas em frente ao tablet, televisão, e assim isso acaba influenciando, né, no estudo deles, na questão da leitura. E, então, você pode trazer para nós, Samira, nos orientar, na verdade, nesse aspecto em relação à leitura diante desse momento que nós estamos vivendo? Sim, claro, posso sim. Então, como você falou, Chi, a questão do isolamento está trazendo muitas contribuições negativas, né, para a leitura, porque os jovens e as crianças estão lendo muito pouco. Estão mais olhando as telas dos computadores, dos celulares e pouco leem, né? Então, isso é uma dificuldade que os alunos apresentam, não é de hoje, né? É uma coisa que a gente vem conversando há tempo sobre a leitura. E a questão de ler, ela envolve várias operações cognitivas, então, desde a identificação e compreensão das informações até a aplicação do conhecimento obtido para uma solução ou discussão sobre aquele problema. Nesse processo, então, o professor ele vai assumir o papel de orientar, não só o professor, os pais também, a desenvolver, então, uma habilidade de ler, de tentar entender o que você está lendo. O problema, então, da leitura na escola, ela passa por isso, por essa questão de ler para ser avaliado como instrumento avaliativo, não como prazer, não como tira-gosto, como algo legal de se fazer, sabe? Nas metodologias, nas propostas que a gente vê, que o ensino da leitura, o modo como a leitura é tratado, né, o ensino da língua portuguesa através da leitura, volta-se muito para essa questão de avaliar. E também falando sobre isso, viu, Gi? Existem vários diferentes tipos de níveis de leitura. São eles a decodificação, que vai identificar o código, o inspecional, que vai identificar o autor, público, características, que envolve o texto discursivo, a compreensão, que vai envolver o conteúdo e a forma do texto, o analítico, que vai avaliar a análise, o sintópico, que vai ver a síntese, e também tem o da interpretação, o nível de leitura da interpretação, que vai envolver o conteúdo do texto e o conhecimento da realidade, além da questão da crítica, que vai envolver a problematização. E as dicas que eu tenho para dar para a Antônia sobre isso é a respeito do quê? Primeiro, ela vai ter que identificar quais são as características dos filhos dela, o que eles gostam de ler. Qual é o assunto que mais chama atenção? Qual o objetivo de ler?
né? É para ter um momento legal com a família, é para estar sendo informado sobre tal coisa. Para que vai ser usada essa leitura? Qual a finalidade dela? Além disso, Antônia, a questão do tempo disponível para leitura e o lugar também são muito importantes. Então, essa relação do texto e a finalidade, tempo e espaço são muito importantes. Certo. Com esse teu relato, eu tive uma ideia. Eu vou montar um sarau literário lá aqui em casa. E acho que o hábito de ler começa pelo exemplo, né? Então acho que é uma boa ideia para incentivar a leitura. Ai, que Olha bom. só, que bacana! Bem, professora Samira, nós sabemos então que há uma diferença entre os conceitos de análise linguística e gramática, né? Podemos dizer que na análise linguística, dentro do ensino dela, ela abrange o texto, né? E nele são feitas as análises. Já na gramática, se faz um estudo isolado das regras. Você pode trazer mais a respeito desse conteúdo? Sim, claro, posso sim. Bom, a escola, Gi, ela vai utilizar a gramática como ponto de partida no ensino da leitura e da escrita, a qual possa ocupar o papel central do processo de ensino-aprendizagem, pois acredita-se que a criança aprende a ler e a escrever. A mesma precisa, então, dominar a gramática da língua. Entretanto, Gi, há muitas críticas sobre essa metodologia, pois a maneira como a gramática vem sendo ensinada na sala de aula não contribui para os objetivos da língua portuguesa, que seria desenvolver a competência linguística nos alunos. Nota-se, então, que a escola ela começa a dar mais ênfase para a gramática da língua, com inúmeros exercícios gramaticais, deixando de lado outros itens que contribuiriam muito para o verdadeiro domínio da linguagem pela qual a criança e o jovem precisa passar. Esse principal objetivo, então, do estudo da língua seria as várias formas de comunicação e interação humana que são importantes para esse aluno, né, esse jovem, essa criança possa vivenciar. É bem isso. Olhando o caderno dos meus filhos esses dias, eu percebi que a professora corrige bastante os erros, que eles escrevem palavras, enfim, e nem dá importância para o que ele escreveu, porque o texto, enfim. Então eu vejo desse modo como é importante ter uma ligação, né, entre a gramática e as outras línguas. Ótimo, vocês trouxeram contribuições muito importantes aqui. Espero que tenha auxiliado outros pais também que estão nos assistindo nesse momento. E eu gostaria de agradecer a professora Samira, a Antônia, por terem dedicado esse tempo e terem dado seus relatos, contado a experiência, né, Antônia? Também a Samira, ter compartilhado seus conhecimentos. Então, eu tenho só a agradecer a vocês.